tarde. Queria te convidar a tomar o seu lugar. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e celebração. Aproveita, já traz quem você está conversando, já vai vindo para o corredor, vai sentando. E a gente vai celebrar o nome do Senhor, porque Ele é digno. Queria convidar você que está em casa e que vai participar desse culto, a separar esse momento para cultuar ao Senhor. A gente não assiste culto, a gente rende culto. O único que está aqui nos observando é o Senhor, porque Ele é o único que é digno da adoração. Todos nós participamos desse culto. E por isso eu quero pedir você para ficar de pé comigo. Ajuda o nosso corpo a se posicionar, ajuda o nosso corpo a dizer: epa, cheguei, estou aqui, Senhor. E aí eu vou pedir para você ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por Tua graça, obrigada por Teu amor que é tão maravilhoso, que enche o nosso coração, que na verdade é a causa de nós estarmos aqui. Nós queremos celebrar o Senhor, porque o Senhor é digno. E a minha oração é que o Senhor olhe para esse lugar, e que esse lugar seja irresistível ao Senhor. Que o Senhor deseje estar aqui. Que o Senhor deseje manifestar a Tua presença. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor olhe para o nosso coração e encontre o lugar onde o Senhor deseja morar, onde o Senhor deseja estar. Enquanto estamos aqui reunidos como família, eu peço mesmo, Espírito Santo de Deus, vem, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente e nos ajuda a levar o nosso pensamento cativo a Jesus. Senhor, se tem alguma coisa no nosso coração que a gente acha que nos impede de permanecer na Tua presença, que nós sejamos purificados pelo sangue de Jesus e que a gente tenha ousadia de entrar em Tua presença com ações de graças e louvor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. E que a manifestação do Teu Espírito Santo seja notória nesse lugar. E nós teremos o cuidado de devolver ao Senhor a honra e glória que é devida ao Seu nome. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração, eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno
sigo, eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre, para sempre, te amarei, te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, Ele é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Ele é o meu Senhor, só por Ele eu vamos dizer mais uma vez junto, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, deixa seu coração ouvir a sua voz essa noite, Ele é o Deus Todo-Poderoso, eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. adorar-te com meu coração, sim, louvar-te com paixão, da minha paixão, vou buscar-te enquanto eu viver, vou seguir-te, vou voltar de fazer, pois Deus, de toda a glória te darei o meu amor, tu somente eu vou adorar, tu somente és digno do meu nome. eu me encurvo, te exalto, meu rei, em teus braços me entregarei, ao teu trono me achegarei, e para sempre em ti confiarei,
braços me entregarei ao teu trono, me achegarei e para sempre em ti confiarei. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor. Eu vou adorar, tu somente és digno do meu amor. Tu és Deus de toda glória, te darei o meu amor. Eu vou adorar, tu somente és digno do meu louvor. Aleluia! Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno de toda adoração. Levanta sua voz em louvor, em gratidão, porque Ele é digno, somente Ele é. Aleluia! Aleluia! Bendito é seu nome, Jesus. Bendito é o seu nome, Jesus. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Faça sua oração ao Senhor agora. Diga a Ele o seu amor. Declara a Ele o que está no seu coração. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso. Igual a ti, não há maravilhoso. Diga isso ao Senhor. Presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso. É o Senhor tão sublime, glorioso. Tua presença
é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero um dia, eu espero em que verei a face do meu amado. Como espero, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Vamos dizer: ah, como espero o dia. Ah, como espero. Você pode dizer isso essa noite? Em que verei a face do meu amado. Como espero. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Deixa ele ouvir a sua voz essa noite. Glorioso, sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Senhor, nos ensina a amar desse jeito. Nos ensina a te amar, Jesus, assim. Que o teu amor seja melhor do que a própria vida. Seja mais importante do que o ouro. Seja mais importante do que as pessoas pensam de mim. Seja mais importante do que a validação que alguém possa parecer trazer.
Nos ensina a te amar assim, Jesus. Tu que és tão sublime, tão glorioso, permita-nos contemplar a beleza do Senhor, de ver a tua face e ser transformada, e ser purificada, e ser envolvida em teu amor. Tu és tão maravilhoso, Jesus. Tu és tão maravilhoso. Não há palavras, Senhor, que possa descrever qual lindo o Senhor é, qual belo o Senhor é. Nós te amamos, Pai, nós te amamos e queremos contemplar a beleza do Senhor. Queremos ver a tua santidade e sermos tocados pelo teu Espírito e pela tua verdade, Jesus. Que a nossa boca não diga essas palavras por dizer, mas que queime o nosso coração pela paixão ao Senhor, pelo amor a Ti, Senhor. Ah, Senhor, eu sei que o nosso amor é tão pequeno diante do Teu por nós, e eu Te agradeço tanto. Eu Te louvo porque eu nem sei porque o Senhor me ama, eu só sou grata porque o Senhor o faz. Nós queremos Te bendizer, Jesus. Queremos Te louvar porque Tu és digno. Tu és digno. Nós exaltamos o Teu nome porque Tu és digno. Espírito Santo, traz as canções ao nosso coração. Traz as declarações de amor ao nosso coração. Ajuda-nos a entoar a Ti uma canção de amor. Uma canção de amor que toque o Teu coração, Jesus. Que toque o Teu coração, Jesus. Melhor que a vida é o Teu amor. Ao Teu nome, Jesus. Tu és tão digno, Senhor. Tu és tão digno, Jesus. Tu és tão digno, Senhor. Nós Te bendizemos, Pai. Você pode dizer comigo? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar em ti. Confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. A gente vai terminar como uma oração. Só as vozes vamos dizer isso, porque Ele é um santo, Ele é o santo, Ele é incomparável, não há quem se compare ao Senhor. Nós podemos fundamentar a nossa vida nele. Então vamos fazer essa oração juntos para a gente terminar. Santo, diga a Ele, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Atende a nossa oração essa noite, Senhor. Que teu amor seja derramado em nós. Nós possamos viver esse amor e transformar o mundo, porque somos tocados por Ti. Amém. Amém.
Eu estou com tanta saudade do pastor Saulo que já estava chamando ele aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode exaltar o Senhor? Glória a Deus. A gente acendeu a luz para você preparar a sua oferta, mas a gente não está no recreio não, então eu preciso chamar você para cá de volta. Que a gente vai ofertar ao Senhor. Isso é parte do nosso louvor, isso é parte do culto. Isso não é mais um momento onde a gente vai lá colocar, eu vou botar meu envelope ali, ou eu vou fazer meu Pix, então deixa eu aproveitar e checar meus WhatsApp, ou meu Instagram, sei lá. Ai, a gente está em adoração ao Cordeiro que é digno. E quando eu entrego o meu dinheiro, que é uma coisa física que eu posso dar, eu faço em adoração, eu só quero demonstrar ao Senhor, Senhor, eu lhe dou, porque eu já recebi tudo que eu preciso do Senhor, tudo que eu preciso, não há nada que eu precise hoje, que o Senhor já não tenha liberado para mim. Talvez eu e você pode ficar pensando, Isa, mas você não conhece a minha necessidade, você não sabe o que vai estourar amanhã. Eu preciso lhe dizer, tudo que o Senhor tem para você, Ele já liberou. Agora a gente precisa entender com Ele, Senhor, qual é o meu posicionamento e aonde eu devo estar para que aquilo que o Senhor prometeu sobre mim se abra e seja abundante na minha vida. Nós não ofertamos nessa casa por necessidade, porque nossa vida não é dirigida por necessidade. Nós ofertamos porque amamos o Senhor e queremos fazer e agir aquilo que Deus está fazendo e agindo. Nós ofertamos porque é a nossa forma de dizer, ó Senhor, muito obrigado, nós confiamos em Ti, o Senhor é Jeová Jireiro, Deus que supre todas as nossas necessidades, porque é provedor. Então eu queria que você viesse hoje entregar a sua oferta, mas vem como quem está diante do rei e entrega uma oferta, porque é assim que a gente precisa ofertar a Ele todos os dias. Se você vai trazer dinheiro, que traga o seu dinheiro. Se é a sua oração que você vai ofertar, que oferte. Mas o faça, lembrando que você está diante do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, que sendo Ele quem é, ainda assim se importa em receber aquilo que eu venho trazer a Ele. Isso é tão poderoso, isso precisa transformar o nosso coração. Então é assim que enquanto a gente canta, eu quero que você, antes de se levantar para trazer a sua oferta, antes de fazer o seu Pix, você faça uma oração de louvor ao Senhor. E aí você vem entregar aquilo que está no seu coração a Ele, e entendendo de que Ele é o dono dessa casa, o Rei dos Reis. Ele não precisa do seu dinheiro. Aí alguém vai pensar, Isa, mas a gente tem conta para pagar. Sim, nós temos conta para pagar, mas Ele é o dono dessa casa. A gente só precisa se alinhar ao que o dono dessa casa quer. E é assim que eu te encorajo a vir entregar a sua oferta ao Senhor essa noite. Vamos ofertar ao Senhor. Obrigada, Jesus, por aquilo que podemos trazer na tua casa essa noite, como oferta de louvor a Ti.
só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Boa noite, queridos. Boa noite, a paz, que alegria estar de volta novamente. Uma bênção estar aqui, ver os nossos queridos irmãos. E eu sei que Deus tem feito uma obra tão especial nas nossas vidas. E a gente está tão feliz por causa disso e celebramos o Senhor, não é? Hoje eu quero trazer os meus avisos, claro, porque pastor sem aviso não é pastor de 100%. Então a gente precisa trazer os avisos. E o primeiro aviso que eu quero trazer é o seguinte: realmente o tempo na África foi um tempo muito especial, um tempo maravilhoso, providencial de Deus, realmente como a gente precisava estar ali naquele período. Tinha ali um grupo mais ou menos de 30 missionários, entre obreiros e estudantes de vários países diferentes, não é? Pessoal da Europa, dos Estados Unidos e outros países de África, reunidos ali naquela base na Namíbia, na cidade de Windhoek, que é a capital da Namíbia. E graças a Deus correu tudo bem. Depois eu quero compartilhar, à medida que eu vou pregando, alguns testemunhos daquilo que Deus fez, daquilo que eu vi. E realmente assim, eu quero agradecer à igreja por ter sempre dado apoio, ter coberto em oração. E passei 2 dias sem internet, sem energia elétrica. Não é? Cheguei lá, não tinha energia elétrica. E aí, 2 dias depois, parecia que o mundo tinha acabado. Porque já estava todo mundo, cadê o pastor Saulo? Foi, não mandou notícia, não sei o que, achavam que eu estava, sei lá, em modo avião, não é? Mas não tinha energia elétrica. Aí depois foi que eu comecei a mandar as nossas mensagens, não é? Graças a Deus correu tudo bem. Ano passado, nós fizemos uma escola aqui na igreja, chamada Escola de Vida e Discipulado. Foi uma escola muito especial, marcou a vida de muita gente daqui da nossa turma. Nós realizamos já essa escola 2 vezes. Eu acredito que só com essa escola nós já temos mais ou menos uns 70, quase 80 pessoas que passaram pela Escola de Vida e Discipulado. Então, realmente marcou a vida da nossa igreja. E agora nós preparamos um segundo módulo, especialmente para aprofundar ainda mais esse primeiro treinamento da Escola de Vida e Discipulado.
e que vai se chamar Escola de Vida e Ministério. Escola de Vida e Ministério. Então, nós já começamos a divulgar na semana passada, e hoje nós já temos algumas pessoas inscritas. Nós não temos vagas para as 80 vagas, né? Temos que lançar aí o gatilho da escassez, que funciona. Temos pouquíssimas vagas. Vocês viram, no seminário do Apocalipse, vocês viram que nem todo mundo está preparado, nem para o seminário, quanto mais para o Apocalipse. E teve gente que deixou para colocar o nome em última hora, quase que ficou por fora das bodas do Cordeiro. Então, prepare-se, não deixe para amanhã não. Então, a Paulinha, cadê a Ana Paula? Ana Paula está aqui, Ana Paula, junto com a Dani está ali. Essas duas jovens, né? Uma casada, outra né? Solteira, mas nós temos uma senhora e uma senhorita, e elas estão fazendo as inscrições dos irmãos que já fizeram a primeira escola e que queiram participar desse módulo avançado da Escola de Vida e Ministério. Vai começar dia 24, as aulas acontecem segunda e terça, das 7 até as 9h30, tá bom? Ai, pastor, eu não fiz a primeira escola, eu posso ir para a segunda? Não. Aí como é que a gente diz? Igual eu digo lá em casa, aprenda a receber um não. Não se preocupe, que depois que nós fizermos essa escola, nós vamos fazer novamente o módulo 1, para que as outras pessoas possam entrar também fazer parte do treinamento, tá certo? Custa R$100 por mês, são 2 mensalidades, a primeira na inscrição, a segunda no segundo mês, aí tem o material, tem as aulas, vocês sabem que é maravilhoso, é uma escola assim que traz muito abençoador para quem participa dessa escola. Eu não sei se foi apresentado na semana passada, mas nós temos estar de volta conosco o irmão Alain, graças a Deus. Alain, chegou essa semana, muito bem, Alain. Glória a Deus, seja bem-vindo. O Alan participou ali de uma missão ali na Singapura, passou 3 meses, não é? Para nós, para a Rafinha foram 3 anos, né, Rafinha? 3 anos, mas para nós foram 3 meses, não é? E que bom vê-lo de volta junto com a sua família, e graças a Deus, Deus é bom. Queridos, olha, eu quero convidar as crianças aqui à frente, nossas criancinhas. Ravi ainda vem com a jaqueta do Sonic, aí não pode andar devagar. Muito bem. Mas o equipamento do Ministério Infantil é diferente. Bora, Davi. Bora, Davi. Tudo bem, Rebequinha? Acácio. E aí? Tudo bem? Eloá? Bora, meninos. E Davi, tudo bem? Estezinha. Gente, eu quero avisar para todos os pais que agora nós temos o material do Ministério Infantil. Viu? Então, glória a Deus, esse aqui é dos professores, tá certo? Mas nós temos o material, já começa a precisar se preparar para o Enem, viu, crianças? Então, para os pais, custa R$10, tem um que custa R$10, tem um que custa R$8. Eu não sei qual é qual, mas com certeza o pessoal do Ministério Infantil vai avisar para vocês, tá certo? E vamos orar pelas crianças, graças a Deus. Bem, Sarinha? Amém? Amém. Estamos felizes por vocês estarem aqui. Tio Saulo estava com saudade, mas que bom, estão todos aqui felizes da vida, né? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado pelas nossas crianças, Pai, as crianças que o Senhor tem nos confiado, que o Senhor derrame Tua bênção sobre a vida de cada um deles, que o Senhor venha com a Tua presença, que o Senhor ministra, Deus, a semente da boa palavra no coraçãozinho de cada um, e que essa semente crie raízes e possa germinar e dar muitos frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por aqui, ó da visão, por ali, ó. Pronto.
luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vou pedir você para ficar de pé comigo. Vamos dizer isso? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, nos rendemos diante de Ti nessa noite, Pai, entregamos diante do Teu nome, Senhor, as nossas vidas, Deus, esse tempo, Pai, de palavra, que o Senhor traga entendimento, Deus, para o nosso coração, que o Senhor traga revelação para a nossa vida, Deus. Nós não queremos apenas uma informação que fica ocupando espaço na nossa cabeça, mas nós queremos revelação, revelação que vem do alto, que traz vida e vida abundante, Deus, para as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Esse tempo que a gente dedica no nosso culto à palavra de Deus, a gente sabe que a informação, ela não transforma. A informação é um processo que vem de fora para dentro. Você pode conseguir informação no Google, você pode conseguir informação num vídeo do YouTube, você pode conseguir informação através de livros, o que for. E o que faz a diferença na nossa vida não é o tanto de informação que a gente consegue acumular, mas é justamente a revelação de Deus. E a diferença entre a revelação e a informação está na qualidade do coração. O coração é que faz descer as coisas que passam aqui para a nossa cabeça e que faz ela descer para o mais profundo do nosso espírito. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu gosto desse texto porque ele não fala que é de toda a força. Não é pela força que a gente conhece a Deus, mas é de todo o coração. Isso significa que a nossa vida, que a gente tem que estar presente diante do Senhor, com tudo aquilo que nós somos, não apenas a parte arrumada, não apenas a parte bonita, mas as partes também que a gente precisa de cura, que a gente precisa de restauração, que a gente precisa de remendos, que a gente precisa ser tocado também. E quando você se apresenta ao Senhor, não porque estamos todos limpinhos, arrumados, perfeitos, etc., não é esse o caso, mas a gente confia no Senhor, e quando a gente coloca os olhos no Senhor, a gente não se distrai mais conosco, a gente olha para Ele, não é mais sobre nós, é sobre Ele, e isso desenvolve no nosso coração a certeza de que, olhando para Ele, confiando nele, nós seremos aceitos, nós seremos acolhidos, seremos abraçados, seremos curados, seremos restaurados com Ele. Mas a grande diferença está justamente na atitude do coração. É por isso que às vezes nós somos expostos à mesma pregação, à mesma palavra, e a gente sai de maneira totalmente diferente. Nós saímos com atitudes diferentes. Por quê? Porque cada pessoa tem a própria condição do coração, e de acordo com a condição do próprio coração, é que nós podemos ver surgir as respostas e até mesmo o entendimento que Deus tem para nos trazer em cada momento, não é? Nós estamos passando por um momento como igreja que Deus tem nos fortalecido e tem nos solidificado na palavra. Parece que Deus está nos preparando para algo muito grande. E quando eu falo grande, eu não estou falando grande nos moldes deste mundo. Não é nesse sentido. Mas é grande talvez no sentido profundo. Talvez seja grande no sentido espiritual da coisa. Não grande segundo os homens, segundo os impérios, segundo os números, não. Mas grande no sentido especial de nós vermos esse mover do Senhor em nossas vidas. E por isso que para nós é tão importante esse tempo de palavra. A palavra de hoje, o texto de hoje a gente vai trazer uma reflexão a partir do livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro muito denso,
muito denso. Não é aquele livro que você consegue ler, tipo do capítulo 1 até o último capítulo, assim de uma vez, mas é um livro que você tem que fazer muita pausa, porque, entre aspas, é um livro indigesto. Você precisa ler e dar um tempo para poder digerir, não é? E esse texto que nós vamos ler é um desses textos que está justamente na carta de Paulo aos Romanos. Paulo escreveu essa carta aos Romanos, provavelmente quando ele estava na 3ª viagem missionária, não é? Ele estava na cidade de Corinto, e aí mais ou menos no ano de 57 depois de Cristo. Então ele já tinha planos de fazer missões em Roma, e de lá ele ir para a Espanha, não é? Mas só que antes dele fazer essa visita missionária a Roma, ele precisava voltar para Jerusalém, e talvez foi por isso que ele, ao invés de ir, ele mandou primeiramente essa carta. A grande história da carta aos Romanos, a revelação que Deus traz através da carta aos Romanos, é justamente sobre a justiça de Deus. Nós temos várias maneiras de justificar a nossa salvação, não é? E isso é um ponto crucial de diferença entre as religiões. Eu amo estudar as religiões, eu trabalho com cosmovisão bíblica, então isso de certa forma me empurra para compreender o pensamento das outras religiões. E todas as outras religiões, a salvação ela é justificada em alguma coisa que você tem que fazer. Ou você faz nessa vida, ou você tem que reencarnar, ou você tem que matar todos os desejos, ou você tem que fazer aquelas obras para você merecer, de certa forma, aquele sacrifício. Quando você vai para o cristianismo, acontece essa coisa totalmente diferente. Que o cristianismo é uma religião que a pessoa não é salva a partir do que ela faz. Mas ela só consegue fazer alguma coisa boa depois que ela é salva. Ou seja, as obras para nós não é critério, não é condição, não é por onde começa a nossa salvação. E a carta vai justamente falar sobre essa justiça de Deus, como que a justiça de Deus, de acordo com o cristianismo, se manifesta. E se manifesta justamente naquilo que Jesus fez, não naquilo que a gente faz. É por isso que toda a nossa vida com Deus não está baseada naquilo que eu faço diretamente, mas está primeiramente baseado no que eu entendo que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, em Jesus, nós temos a justiça de Deus que salva, e nós temos a justiça de Deus que julga. Ela julga e ela salva. E aí, durante esses dias que eu tive na África, eu conheci uma missionária, eu não vou dizer o nome dessa moça, e ela, durante o primeiro, segundo, terceiro dia, era uma moça que você via visivelmente que ela estava extremamente abatida. E aí teve uma das vezes que eu terminei a aula, e eu fui subindo, a gente tinha um caminho até chegar no refeitório, e eu fui subindo, eu fui conversando com ela, e ela perguntou assim para mim, professor Saulo, você acha que Deus perdoa alguém que é capaz de cometer um aborto? Aí eu disse, olha, Deus perdoa qualquer pecado arrependido. Deus perdoa qualquer pecado arrependido. E você acha que Deus perdoaria se você, ao invés de cometesse um aborto, você cometesse vários abortos? E eu disse, Deus perdoa quantos forem os pecados que forem arrependidos, não é? E ela disse assim, eu não vou mentir para o senhor, mas eu já cometi tantos abortos na minha vida que eu perdi a conta. E isso tem trazido um peso tão terrível para mim. É uma moça da Namíbia. Mas não só esse o peso de culpa. Eu tenho tanta raiva dos homens que fizeram isso comigo. Tanta raiva. E aí eu comecei a ministrar, a conversar o coração dela, falando sobre aquilo, mas você via nitidamente que aquela menina estava debaixo de condenação, ela carregava um fardo sobre ela, que além das memórias, ela ainda carregava um sentimento terrível de culpa. E aí quando essa pessoa, ela se encontra com Jesus,
ela precisa lidar sobre esse assunto. Não é porque Jesus vai passar na cara, mas é porque você não tem como esconder, isso marca profundamente a sua vida. E aí quando você se aproxima de Jesus e você escuta a grande mensagem que Jesus tem para você, Ele nem lembra o aborto que você fez, mas Ele está preocupado com a sua condição hoje. E aí se você diz assim, Jesus, você me perdoaria? Ele vai dizer, filha, eu tenho esperado por esse dia, todos os momentos, até esse momento que você chegasse até a mim. Essa é a primeira parte. A dor não vem do perdão de Jesus. Essa parte que Jesus nos perdoa é fácil, porque nós temos um Deus comprometido em nos perdoar. A parte difícil, que é onde a gente vai entrar, é a parte em que ela vai precisar perdoar a si mesma. Essa é a parte difícil. A parte difícil não é quando a gente peca, a gente se aproxima de Jesus e Ele perdoa. Ele diz, meu filho, eu estava esperando você chegar. Mas é depois quando a gente sai dali e parece que ainda fica faltando alguma coisa. Isso me lembra muito aquela história do homem que devia, vou dar aqui um exemplo, né, está na Bíblia, mas eu vou usar a moeda atual, devia, sei lá, R$1 milhão, o outro devia 100. E aí o que devia R$1 milhão, como não tinha condição de pagar, o credor chega para ele e diz, olha, você não precisa mais pagar isso, você está perdoado. E aí ele que devia R$100 milhões, que foi perdoado, ele chega para o que lhe devia R$100, e ele vai lá e cobra. Vem cá, você vai me pagar quando? Vem cá, você vai me pagar quando? Você não vai pagar não. Olha, não esqueça que você ainda me deve R$100. O que vocês achariam dessa atitude? Mas é exatamente isso que a gente faz conosco. Nós recebemos de Deus um perdão tão grande que a gente não consegue nem medir. Mas quando a gente se olha no espelho, a gente fica se cobrando, a gente fica se martelando, a gente fica se punindo, a gente fica cobrando da gente essa dívida, ignorando o tamanho da dívida que o Pai nos perdoou. E aí esse texto que nós vamos trabalhar hoje é justamente sobre esse tema. Porque todos nós estamos aqui para nós sermos igreja. Nós temos que ter experimentado a dor do pecado, nós temos que ter experimentado a confissão do pecado, e a gente tem que experimentar o perdão do pecado. Ninguém está aqui porque nunca pecou, mas todos nós precisamos conhecer o caminho que Cristo oferece para aqueles que pecam. Porque nós somos respostas de Deus nessa terra, não só para a vida dos outros, mas principalmente para nós mesmos. E você precisa aprender a se ministrar em cima disso. E desde então, queridos, esse assunto tem ficado martelando na minha cabeça, no meu coração. Como que nós podemos fortalecer o nosso coração a respeito do perdão de Deus? Como que nós podemos desenvolver uma mente segura nas palavras e nas promessas de Jesus, para não deslizarmos, cairmos em acusação e condenação, para que quando a gente se olha no espelho, ao invés de você se condenar e se chamar de hipócrita, você veja, lembre que Jesus te perdoou e que você diante do espelho, você diz, eu sou um pecador perdoado. Não há nada nos céus contra mim. Eu não posso acusar mais aquele que Deus já perdoou. E eu preciso transformar esse perdão, eu preciso devolver esse perdão em amor ao Senhor, porque muito ama a quem muito se perdoa, e pouco ama a quem pouco se perdoa. Então Deus nos trouxe esse texto que é tão bonito, que nós vamos ler, e é tão profundo, e é tão forte, e ao mesmo tempo é tão delicado, para a gente meditar. O texto está em Romanos 6. Esse texto ele é dividido em 3 parágrafos. O primeiro parágrafo parece que a gente está levando um carão, mas Paulo está dando um encorajamento. Está vendo? Não sou só eu que passo com isso. Tá? Vocês confundem muito minhas palavras de encorajamento com outra coisa.
O segundo parágrafo parece que é encorajamento, mas é um carão. Viu? Não se enganem. E no terceiro ele consegue fazer as duas coisas. Ele consegue dar um carão e encorajar ao mesmo tempo. E essa parte da carta é como se Paulo estivesse chamando a nossa atenção para a gente aplicar de fato o que significa essa nova vida em Cristo Jesus. Então, vamos ler o primeiro parágrafo, Romanos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, Paulo começa fazendo uma comparação entre a vida no pecado e a vida na graça. E aí no versículo 1, ele quer justamente mostrar que nós não podemos aumentar o pecado para fazer aumentar a graça. Que embora a graça esteja relacionada ao pecado, porque a graça, quando eu falo de graça, estamos falando de algo que nós não merecemos, e é uma bobagem nós tentarmos merecer qualquer ação da graça divina. É aquele momento que a gente precisa de 90% de fé para receber a graça, e 10% de cara de pau, porque as duas coisas são importantes para você receber a graça. Senão você parece que você não usufrui da graça divina. E aí, de forma alguma, ele vai querer fazer essa comparação que, se nós aumentarmos o pecado, nós aumentamos a graça. Isso não existe. Então ele explica por quê. Como que nós viveremos no pecado se nós já morremos para o pecado? E aí, aqui tem duas verdades, dois princípios, só nesse versículo 2. Como nós viveremos ainda no pecado se já morremos para o pecado? Primeiro, o que significa esse viver no pecado? Não quer dizer aquele pecado pontual, não quer dizer o pecado eventual, não quer dizer algo que a gente às vezes cai por algum deslize, alguma cilada, mas se refere à vida de pecado. E vida de pecado, eu estou dizendo, ao amor ao pecado. Quantas vezes eu tive que explicar agora em África, justamente essa diferença? E eu lembro que eu dizia para os alunos o seguinte: nós temos dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que amam a Jesus e pecam, e tem as pessoas que amam o pecado e que vão para a igreja. Ok? Tá? Como que a gente já sabe a diferença? Não temos como saber. Por quê? Porque a diferença está no amor. O amor é um compromisso interno. Certo? Então, ou nós amamos a Deus e podemos pecar, isso acontece, podemos no sentido de possibilidade, não de permissão, pode acontecer que a gente peque, ou a gente ama o pecado. E aí a gente vem aqui de vez em quando só para dar uma aliviada, né? A gente, hashtag vem só agradecer. Agradecer porque está vivo, porque a Mericia está morto. Então, ainda mais um dia. Quem cala, consente, a gente ainda diz assim, né? Então, às vezes a gente tem essa atitude, tá? Quando a pessoa ama a Deus e peca, nós temos um advogado no céu, que entra em nosso favor, que nos ajuda, que nos auxilia nesse processo da gente aprender a lidar com esses pecados e diminuir, nos livrar e nos libertar do pecado cada vez mais. Quando você ama o pecado e aí você peca, aí você aciona o advogado, você não tem direito a advogado. Tá? Pode botar a música, pode cantar advogado fiel, não serve para você. Por quê? Por quê? Porque você ama o pecado. Você ama o pecado, o seu compromisso é um pecado. Você ama o pecado, mas você tem dor na consciência e volta para Deus. Mas não é isso. Entende? Então, esse advogado é para aqueles que amam a Deus e que pecam. Tá? E aí, esse viver no pecado está se referindo a esse grupo. A esse grupo que ama o pecado, que está comprometido.
com o pecado. Não é aquela pessoa que quer fazer a vontade de Deus e que às vezes tem dificuldades, mas é aquela pessoa que quer descer para o inferno de toboágua e depois, quando chega lá embaixo, quer que não tenha mais inferno. Nós não estamos falando, está entendendo a diferença entre um e outro? Certo? O amor ao pecado é um compromisso supremo que às vezes a gente tem, e Deus se torna apenas uma exceção na nossa vida. Certo? Um momento especial no mês, um momento especial na semana. É essa atitude que o texto está denunciando. Nós não vivemos mais assim. Nós não vivemos, embora haja momentos que todos nós tenhamos que lidar com os nossos próprios pecados. Acontece, e precisamos passar por arrependimento, precisamos passar por confissão, precisamos passar pela dor das consequências. Queridos, isso faz parte do meu trabalho todos os dias. Ninguém me escandaliza com algum tipo de pecado. Às vezes eu me escandalizo, é quando a pessoa, ela peca e dá uma de doida. Entendeu? Que acha que está tudo bem. Está entendendo? Mas todos nós precisamos da graça do Senhor. Todos nós dependemos do Senhor. Tá certo? E quando a gente compreende esse processo, tá? Isso precisa trazer para nós o entendimento de que o Pai não nos rejeita por isso. Aí por isso que o texto diz, nós que já morremos para Ele, essa é a segunda coisa. Essa é a segunda coisa. Primeiro, que nós morremos para o pecado, certo? E depois ele diz, nós que já morremos para Ele, sim, nós já tomamos uma decisão por Cristo um dia. E essa mesma decisão deve nos conduzir a um compromisso diário de sempre escolher a Cristo. Sempre, todos os dias, escolhermos a Cristo. Gálatas 2:2 diz o quê? Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu, 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé. Ora, por que é pela fé? Porque não é fácil de ver não. Mas precisamos viver pela fé. Fé em quem? Não é em você. Fé no Filho de Deus. E essa fé no Filho de Deus é baseada em quê? O que foi que o Filho de Deus fez por você? O texto diz, que me amou e se entregou por mim. Então os nossos olhos precisam estar em Deus. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. Às vezes, vocês lembram quando a gente vai andar de bicicleta? E às vezes no processo de andar de bicicleta, qual é o nosso reflexo, o nosso impulso mais natural? É ficar olhando para o pneu. E o que acontece quando a gente olha para o pneu? A gente cai. Foi a primeira vez que eu tive que ter fé na minha vida. Foi que eu tive que tirar os olhos do pneu e olhar para frente. Ai, gente, não é fácil. Entendeu? Mas toda vez quando eu olhava para o pneu, eu caía. Entendeu? E a mesma coisa é a nossa caminhada com Jesus. O pneu é a nossa vida. O pneu às vezes é os nossos pecados. A gente precisa tirar o olho do pneu e olhar para Cristo. Se a gente ficar olhando para a gente cai. Se a gente ficar olhando só para o que aconteceu, a gente cai. E a gente precisa colocar os olhos em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. E aí ele diz, ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Saulo, eu não consigo ainda viver a minha vida para Jesus. O que é que eu faço? Comece. Veja o que ele está pedindo para você entregar. Veja como é que você pode desenvolver essa vida em que você começa a viver por Cristo. Porque o que faz a igreja é justamente o coletivo de gente egoísta, e que agora entendeu que é egoísta, e que precisa do perdão de Jesus, para a gente aprender a viver uma nova vida, baseado no amor de Jesus, e não baseado no próprio egoísmo. Então a gente está fazendo esse processo de transformação, que começa no nosso entendimento, vai para o coração e se manifesta nas obras do Espírito, nas obras, no nosso comportamento. Mas todos nós estamos nesse processo. Estar morto para Deus significa estarmos separados para Ele.
E a única forma de nós estarmos mortos para Ele é justamente quando estamos consagrados a Ele. Então a consagração, ela precisa fazer parte da minha vida e da sua. Quando a gente tem uma mentalidade um pouco mais religiosa, a gente escuta a palavra consagração, o que é que a gente entende? Eu preciso ir para a igreja dia de sábado, orar e jejuar. Entendeu? Mas a consagração não quer dizer isso, não é só isso, é muito mais do que isso. Consagração significa que tudo que você faz para a glória dEle. Você tem um senso da presença de Deus, não apenas quando você está aqui na igreja, mas você tem durante o dia todo, durante todos os dias. Então, quando você tem um senso de que a presença de Deus está na sua vida, e essa presença ela não está ali para te acusar, mas ela vem para ajudar você. Quando você percebe isso, essa presença ela é devolvida. Nós devolvemos a Deus em forma de consagração. A gente diz: Senhor, eis a minha vida, recebe a minha vida. E aí Paulo nos leva para o ato que justifica, que dá legalidade para nós nos considerarmos mortos para o pecado. Versículo 3, ele diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte? Isso aqui aconteceu. Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o que é que nós temos aqui? Temos duas coisas que são importantes. A primeira coisa, nós compreendermos que no batismo em Cristo Jesus, não é o batismo nas águas, o batismo em Cristo, quando nós somos imersos na comunhão com Cristo, quando temos intimidade com Cristo, estarmos em Cristo, traz para nós uma nova realidade espiritual. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o impacto que isso traz para a nossa vida. Que quando nós estamos em Cristo, o resultado direto é que nós passamos a andar em novidade de vida. No versículo 3, nós fomos batizados em sua morte, ou seja, fomos inseridos no seu sacrifício. O seu sacrifício, ele serve para todos aqueles que entenderam, mas não só entender, eles precisam entender e aceitar as condições desse sacrifício. E passaram a confiar nos efeitos desse sacrifício. Ok? Então, é um sacrifício que é por todas as pessoas, mas nem todas as pessoas usufruem. Porque para você usufruir, você precisa atender às condições. E qual é a condição para você ter direito ao sacrifício de Jesus na cruz? Você precisa entender aquele sacrifício, que aquele sangue derramado não foi pelo pecado de Jesus, mas foi pelo seu pecado. Então esse é o entendimento. Entendi, beleza, vou para casa. Não, peraí, tem mais uma coisa. Você precisa se arrepender. Tem mais outra coisa, você precisa confessar publicamente. E é aí onde isso nos compromete. Por isso que Jesus Cristo não tem discípulo secreto. Porque não dá para nós amarmos dois senhores. Ou nós amamos um ou aborrecemos o outro. Mas os dois não dá. Então não dá para a gente ser do mundo e da igreja ao mesmo tempo. A gente tem que tomar uma posição só. A gente tem que escolher um lado. A gente tem que escolher tomar uma posição. E aí Paulo está dizendo que aquele povo ali já foi batizado em Cristo Jesus, também foram batizados na morte. Versículo 4. O batismo é o símbolo do nosso sepultamento do velho homem em Cristo. Quando ele diz batizados na morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. É como se fosse a nossa certidão de óbito espiritual. Da mesma forma que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, a nossa ressurreição se manifesta em nós, através do andar em novidade de vida. Então, quando você é batizado na morte de Jesus, você não ganha só a morte. Você ganha a morte, porque o sacrifício da morte agora, você também passa a ter direito, e junto com essa morte, isso vai produzir algo novo.
Assim como Jesus morreu e ressuscitou, nós morremos em Jesus e nós passamos a andar em novidade de vida. E é aí onde acontece o nosso problema. Por quê? Porque muitos de nós entramos na igreja e não conseguimos ver essa novidade de vida. E a gente fica, meu Deus, o que está faltando? O que é que eu preciso? E aí, quando você observa para a sua vida e falta essa novidade de vida, e quando eu falo novidade de vida, eu não estou falando que você vai comprar isso, fazer aquilo, mudar, cortar o cabelo. Isso não é novidade de vida. Eu estou me referindo a um novo direcionamento no centro da sua vida. Há um direcionamento central, que surge a partir do seu ponto mais profundo. Entende? A partir da sua raiz, entende? Então você entende que você não é apenas uma pessoa qualquer e que agora está se identificando como um cristão. Ah, agora fulano entrou para a lei dos crentes. A gente escuta isso, né, no interior. Fulano agora está na lei dos crentes. Não é isso, é muito mais. Você olha para si e você passa a se identificar. Eu sou um discípulo de Jesus. Ainda que eu saiba as consequências que isso vai trazer para a minha vida, mas eu não posso negar esse fato, entende? Então, nós não podemos esperar uma novidade de vida, quando a pessoa não passa por esse processo de sepultamento em Cristo. Quando o pecador chega para cá, o pessoal bate palma e acolhe, e diz, não, aqui é o seu lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que acontece a longo prazo? A pessoa fica na igreja, certo? E ela não experimenta a morte, a novidade de vida. Por quê? Porque nós, os crentes, achamos que é demais para ela passar pelo sepultamento em Cristo. Só que se você não morrer para si mesmo, não tem como surgir algo novo a partir daí. Então nós precisamos entender, cá para nós, que a gente é miserável mesmo. E que a gente precisa dessa nova vida de Cristo. Essa mensagem, ela dói. Mas é essa dor que vai trazer a cura. É essa dor que vai nos levar para algo novo. Quando a gente não passa por essa dor, mais para frente a gente se frustra. Porque a novidade de vida em Cristo, a gente não vê. Aí quando a gente não vê, o que a gente faz para manter o povo aqui dentro? A gente se enche de programação. Se enche de coisa, que é para o povo nem ter tempo de pensar que precisa de alguma coisa novidade, porque a igreja já está, nossa, a igreja é cheia de novidade, não, a minha igreja é muito para frente. É assim que a gente diz. Mas aquilo que é naturalmente feito pelo Espírito, querido, nós não temos como ocultar, a gente não tem como esconder. Gente, quem é luz, é luz. A Bíblia diz que ele não acende uma luz e coloca embaixo da cama. Então nós somos luz e essa luz precisa brilhar. Entende? Aí o texto diz assim: se morremos em Cristo, para vivermos a sua vida, é claro que a nossa vida, ela será reinaugurada. É claro que a nossa vida agora está sob um novo líder, sob uma nova direção. Claro que seremos um novo projeto de Deus andando nessa terra. É aqui onde surge a novidade de vida. É quando nós passamos a ser um novo projeto de Deus, andando nessa terra. E essa é a parte que Paulo está nos encorajando. Nós não precisamos nem podemos trocar o efeito pela causa. O que é que eu vou dizer? Não é que agora eu vou procurar alguma coisa, alguma novidade de vida, para provar para os outros que eu estou morto em Cristo. Que a religião ensina assim. Porque a religião é sobre método. É sobre método. Certo? Quando você vai para o reino, que você observa, se você tentar ir pelo método, o método quebra você, porque não existe método. É o relacionamento. Entende? É o relacionamento. Então, se você não for, queridos, não tem como eu te ensinar 5 passos, 10 passos, 7 passos, para você viver uma novidade de vida, porque não é o método que funciona, é a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus. E aí, o que Paulo está mostrando aqui, se você se concentrar na causa, o efeito vai surgir. Mas não troque uma coisa pela outra. Em outras palavras, o que é que vai causar essa novidade de vida? É a minha morte.
é o meu sepultamento em Cristo Jesus. É a minha entrega, é a minha renúncia, é você desistir de si mesmo, dos seus próprios planos, e você passar a se comprometer com os planos, com os sonhos de Deus. É você viver um projeto novo de Deus, é você passar por essa transição de direcionamento, por essa transição de senhorio, por essa transição de vida. Mas é justamente o que nós precisamos. Nós precisamos entender que a nossa morte em Cristo, que desistir das nossas próprias paixões carnais, é o que vai nos fazer deixar a velha vida e vai nos comprometer para ir para frente para a novidade de Cristo. Colossenses 1:27 diz o quê? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo está em você, logo há esperança de que Ele seja glorificado através da sua vida. Você não precisa forjar, você não precisa forçar a barra, a sua tarefa não é essa, a sua tarefa é justamente estar em Cristo e viver a vida de Cristo. Essa é a sua nova vida. Agora nós vamos para o parágrafo 2, que é a parte que parece um encorajamento, mas é um carão. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, nós cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Observe o carão. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Versículo 5. Nesse parágrafo, Paulo vai apresentar a doutrina da ressurreição. Por que para nós é tão importante nós compreendermos o efeito, o poder da ressurreição de Jesus Cristo? Porque a nossa esperança está na ressurreição. Ressurreição para a gente não é só vencer a morte, mas é vencer a morte e vencer o que causou a morte, que é vencer o pecado. Então, para nós, a ressurreição significa vencer o pecado. Porque será justamente o golpe fatal para todos os resquícios de pecado em nós. O versículo 6, ele fala sobre essa velha natureza. Só que, na verdade, a palavra velha natureza no grego é palaios antropos. Antropos quer dizer homem, palaios velho. Então está se referindo ao velho homem, não é? Então nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e que nós não sejamos mais seus escravos. Gente, como que nós não podemos mais ser escravos do pecado? Só existe uma forma, é quando nós não temos mais o pecado como sendo nosso Senhor, mas nós substituímos por outro Senhor, pelo Senhor dos Senhores, que no caso é o Senhor Jesus. Então nós não temos como viver uma vida com Jesus sem o senhorio de Jesus. Nós não temos a opção de escolher apenas a parte da salvação do Evangelho. A gente tem que escolher a parte da salvação e do senhorio. Que Jesus Cristo não vem apenas para nos salvar, mas Ele vem para nos salvar e para reinar sobre nossas vidas. E que eu sei que às vezes nós somos muito mais interessados ao Salvador, mas é o Senhor que vai nos dar uma nova vida, tá certo? Que o nosso compromisso de vida não é apenas escaparmos do inferno, mas é justamente nós escaparmos do inferno e escaparmos do pecado através do senhorio de Jesus Cristo. A única forma de nós não sermos escravos do pecado é justamente isso, olhando para o Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, o único que venceu o pecado. Saulo, o que eu tenho a ver com isso? Se você deixar de lado um pouco a ideia do pecado, e você apenas olhar sobre quem governa a sua vida, isso já é uma grande mudança na maneira como a gente vive.
Então, deixa o pecado um pouco de lado e vai para o Senhor da sua vida. Quem que te governa? É você mesmo, a sua própria vontade? São as funções de responsabilidade que você tem? É o dinheiro? É o prestígio? É o poder? Seja lá o que for. Mas qualquer outro senhor que você tenha e que você não consegue dizer não, você precisa rejeitar esse ídolo para colocar o Senhor Jesus. Se isso não acontecer, você vai morrer tentando se livrar do pecado, mas o pecado vai sempre nascer, porque vai estar lá no centro da sua vida outro Senhor que não é o Senhor Jesus. Então a primeira mudança é a troca de senhorio. É a troca de senhorio. Ao invés de eu ser o Senhor sobre minha vida, eu agora tenho outro Senhor, que é o Senhor Jesus. O senhorio de Jesus vai produzir em nós uma atitude, que é a atitude de consagração. Porque se Ele é o Senhor, logo a minha vida não mais me pertence, mas pertence a Ele. Então eu não vou tomá-la de volta. Eu não vou dar pitaco. Eu quero viver a vida dEle. Para isso eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Vivendo a vida, né, de Jesus, é a maneira que nós temos para a gente conseguir vencer o pecado. Não é sobre comportamento, não é sobre as promessas que você faz. Eu nunca mais vou cair nisso. Não, pastor Saulo, eu prometo que eu não vou mais fazer isso. Eu prometo isso e aquilo outro. Não é sobre as suas forças, não, da próxima vez vai dar certo, eu não vou mais cair nesse, etc. Mas é sobre quem é o seu Senhor. Quem você ama mais do que tudo. E aí você precisa ser muito transparente sobre quem de fato você ama. Porque se você ainda ama o pecado, se o pecado ainda está regendo a sua vida, você precisa ser muito transparente e dizer: Senhor, eu ainda amo o pecado. Mas eu queria tanto deixar de amar. Eu queria tanto amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu queria tanto viver uma vida de consagração. Eu queria tanto que você fosse o Senhor da minha vida. Essa oração, queridos, ela é tão poderosa, porque eu tenho certeza que ela manifesta o desejo do seu espírito, o desejo mais profundo, mas ela precisa de coragem para ela ser feita. Versículo 10: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, esse sacrifício de Jesus foi um sacrifício que foi feito uma vez, para sempre. O que isso fala sobre nós? Significa que as nossas tentativas, os nossos sacrifícios, aquilo que a gente tenta para fazer vencer o pecado sozinho, sem Cristo, será em vão. Sem Cristo será em vão. Quando eu não aceito esse sacrifício único, eu vou viver uma vida de sacrifícios e vai ser em vão. Porque apenas um sacrifício é perfeito, que foi o sacrifício de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a nossa salvação, ela não tem como ser justificada pelas obras, pelo nosso comportamento, por mais perfeito que nós tentamos ser, por mais comprometidos que a gente seja. A maior parte das religiões, como eu já falei, elas são desenvolvidas em cima de uma mudança de comportamento. Mas a salvação cristã, a salvação dos discípulos de Jesus, parece que Cristo pega um pouco ainda mais embaixo, ele vai muito mais profundo. Ele deixa o comportamento em segundo plano e ele começa assim: tá, o que você quer com esse comportamento? Quem que você vai ter como Senhor da sua vida? Quem que realmente você crê? Por isso que a Bíblia diz que a nossa salvação é um dom gratuito, porque precisa ter fé para aceitá-la, e é pela fé. É a manifestação da própria graça, quando nos é dada, e exige nossa fé para recebermos. Assim, para que ninguém se glorie, Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça sois salvos. E a Bíblia diz: por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí o texto termina falando: considerem-se duas coisas. Primeiro, separados para o pecado, e segundo, vivos para Deus. O que significa separados para o pecado? Mortos.
mortos para o pecado. O pecado já não faz parte da minha vida, da minha jornada. Há uma escolha que eu fiz e eu preciso mantê-las todos os dias. O pecado para mim deve ser uma exceção, mas não deve ocupar o centro da minha vida. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Ou seja, o pecado será sempre uma ação voluntária. Nunca será, a gente não vai poder dizer assim: Senhor, eu não tive escolha. Porque se a gente não teve escolha, não foi pecado. Entende? Mas não existe, mas todo o pecado ele envolve a questão da escolha. Mesmo que você tenha que sair correndo feito doido. Mas você ainda tem uma escolha. Ninguém vai poder dizer: Senhor, eu pequei porque eu não tive escolha. Ninguém vai poder ter aquela história, né? Pastor, eu pequei. Mas também, pastor, o pecado, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Aí o pastor diz: a carne é fraca, mas pecado não é vitamina não. Pecado não é vitamina não. Então Deus sempre considera, e Ele tem o cuidado para que você não seja tentado além do que você tem a capacidade de dizer não. O texto diz: considerem-se vivos para Deus. Considerem-se mortos para o pecado, considerem-se vivos para Deus. O que é isso? É viver de acordo com a realidade. A realidade que nós temos agora em Cristo. Queridos, isso daqui não é uma ilusão, isso daqui é real. Nós somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se a gente achar que é o contrário, nós estamos forçando a barra para uma realidade que não existe. E aí a gente acaba se quebrando. Nós somos vivos para Deus. Nós fomos reconciliados com Ele. Nós somos seus filhos amados. Somos perdoados por Ele. Nós temos um advogado no céu. O Espírito de Deus habita em nossas vidas. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós já não vivemos debaixo da lei. Nós já estamos mortos para o pecado. Já não há dívida nenhuma contra nós. Nós temos a mente de Cristo. Vivemos por aquilo que é eterno. Não mais pelas vaidades deste mundo. Por aquilo que é passageiro. Vivemos para a glória de Deus. E se esperarmos, olha o que o texto diz. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos que esperar também o porvir. E agora nós vamos para o parágrafo 3. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois vocês não estão mais debaixo da lei. Paulo agora nos dá os seus conselhos que são práticos. Ele, depois de dar toda a explicação teórica da nossa condição, do que Cristo representa e de que como nós temos que nos ver a partir dali, aí ele nos dá conselhos práticos, depois de oferecer esses fundamentos da realidade da vida em Cristo. Versículo 2 ele diz: não permitam que o pecado reine. Interessante. Então o pecado reina por uma permissão minha. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Qual a consequência quando nós deixamos que o pecado reine em nossa vida? Nós obedecemos às paixões do pecado e nós trazemos desobediência a Cristo. Nós não temos como viver em paz dessa forma. Como que nós vamos viver em paz se nós estamos vivendo contra aquilo que é mais valioso? Que é Deus, o nosso relacionamento com Deus. Como que nós vamos ter paz se nós estamos destruindo algo que tem valor? Do mesmo jeito que não existe um doido, uma pessoa sã que rasga dinheiro, não é para existir um crente que conhece a Jesus que rasga a vida com o pecado. É a mesma coisa. Você está rasgando dinheiro.
Então, é um compromisso que a gente tem que ter com a vida mais digna, com o valor que Deus dá à nossa própria vida. Versículo 13. Não ofereçam os membros do corpo do pecado. Para agora e pense que isso é uma oferta. Você se oferece ao reino das trevas, sem perceber, sem consentir. E a consequência, o pecado nos torna instrumentos de injustiça nesse mundo quebrado. Nós já temos um mundo quebrado, nós já temos pessoas que trabalham pela reconciliação, pela restauração, pela reconstrução desse mundo. E quando nós vivemos uma vida de pecado, nós estamos sendo instrumentos de injustiça, trazendo mais dor, feridas e morte. Mas vamos entender o que aconteceu conosco, para que a gente nunca mais caia nessas garras. Nós já passamos da morte para a vida. Não faz sentido nós namorarmos, flertarmos com a morte através do pecado. Todos nós estamos com Cristo porque amamos a vida. O pecado é justamente esse namoro perigoso com a morte. Ao invés dessa vida de pecado, o texto diz: ofereçam-se a si mesmos a Deus, como instrumentos de justiça, de graça, de perdão, de reconciliação de vida. Essa é a nossa principal oferta. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A graça de Deus é a única ferramenta, a única maneira que a gente tem de vencer o pecado, porque a graça de Deus aponta para Cristo. E a graça de Deus se manifesta através da morte e ressurreição de Cristo. Cristo é o exemplo de como nós podemos ter uma vida reta e como que nós podemos vencer os nossos próprios pecados, imitando-o naquilo que ele oferece para nós entendermos. Quando a gente entende quem é o nosso Salvador e Senhor, e o peso que o seu sacrifício tem, através da morte e da ressurreição. Quando nós entendemos quem somos em Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus, nós não mais confiamos na lei, mas uma lei que traz culpa e condenação, mas agora nós estamos debaixo da graça que traz perdão e reconciliação. Então, temos que ter, para a gente poder resumir, temos que ter duas coisas em nossa mente. Primeiro, o que Cristo fez quando morreu e ressuscitou? Ele não fez isso para Ele e para o Pai. Ele fez isso para nós. E nós precisamos usufruir da sua morte e ressurreição. E segundo, quem nós somos a partir dessa condição? Quem nós nos tornamos? Mortos para os pecados e vivos para Deus. Se você hoje está aqui e por alguma razão você se vê debaixo de condenação, debaixo de algum tipo de pecado, se você entendeu quem é o seu Senhor e Salvador e quem é você no meio disso tudo, eu tenho mais uns versículos para trazer para você. Toda vez quando você sentir que tem que lidar com o pecado, vá para Romanos 8 também. Romanos 8, versículo 1, e depois a gente vai lá para o finalzinho, pega do 33 e diante. Olha o que é que o texto diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se lê isso aqui, você diz: Senhor, eu sou escolhido. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Eu posso estar com as mãos sujas. Eu posso estar sujo. Mas o Senhor me escolheu. E ninguém tem como mudar esse fato. É Deus quem me justifica. É Deus quem os justifica. O texto diz, versículo 34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Senhor, eu tenho um intercessor no céu. Esse intercessor é Cristo.
o mesmo que morreu por mim, está no céu intercedendo por mim, apostando tudo na minha vida aqui na terra, esperando de mim o meu melhor. Eu não posso deixar que isso traga sobre mim qualquer sentimento de desistência ou de condenação. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados, ou melhor, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quando o texto diz aqui, quem nos separará? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? O que está dizendo? Essas coisas não tem como nos separar do amor de Cristo. Mas essas coisas são vivenciadas por nós. O texto não nos isenta de passarmos por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas nada disso é capaz de nos separar do seu amor. Então a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas está no seu amor. Nós estamos muito mais seguros passando por tudo isso, sendo entendimento do amor de Deus, do que estarmos no melhor dos confortos da vida e estarmos separados do amor de Deus. Versículo 36, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que nos amou. É Ele é a razão da nossa vitória. É Ele quem nos faz vencedor, não somos nós. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos condenados ao amor de Deus. Nós estamos destinados ao amor de Deus. Dá muito trabalho para o diabo roubar você das mãos de Deus. Dá muito trabalho para o diabo, para ele te separar do amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é aquele amor absurdo, é aquele amor radical, é aquele amor que não abre mão de você. Agora, não fuja desse amor. Não saia escorrendo pelos seus dedos. Apenas você se apresente no lugar que você está. Você não precisa ir para canto nenhum. Onde você está, apenas se apresente ao Senhor. E diga: Senhor, venha me encontrar com o teu amor. Nós vamos terminar o nosso culto agora. Eu quero convidar a equipe de louvor para vir aqui à frente rapidinho. Para nós cantarmos uma canção. E enquanto a gente canta essa canção, eu queria que você deixasse que o Espírito Santo trouxesse revelação para a sua vida. Você vai fazer a seguinte pergunta: Senhor, diante de tudo isso que eu ouvi, qual é a revelação que você quer trazer para mim? O que é que eu preciso? O que é que eu não posso sair daqui sem entender? Qual é a parte que eu não posso abrir mão? Amém? Pela cruz, quebrantado. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Pela cruz eu fui reconciliado, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, nos colocamos diante de Ti nessa noite. Oramos, Deus, recebendo o Teu amor, Tua graça, Senhor, sobre nossas vidas. A gente sabe, Deus, que nós não estamos aqui porque somos perfeitos, mas quanto nós precisamos de Ti. O Senhor disse que permaneceria fiel, ainda que nós fôssemos infiéis. E isso não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o Teu caráter, com o Teu amor, com o Teu obstinado amor, com o Teu compromisso. Eu oro que o Teu doce Espírito traga para o nosso coração entendimento, traga para o nosso coração revelação, Deus, para nós vivermos uma vida, Pai, com ousadia, passando por essa vida, Deus, vivendo a vida de Cristo, andando em novidade de vida, Deus, porque a nossa vida já não é mais tão interessante quanto a Tua vida em nós. Que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor cresça em nós, Deus, e que a gente diminua. Esse está o segredo, Pai, da nossa vida e da nossa vitória, Senhor. E eu oro, Deus, pedindo que o Senhor traga entendimento para a Tua igreja, que todo espírito de acusação caia por terra, que todo espírito de condenação caia por terra, que tudo isso, Deus,
que tem aprisionado caiam por terra, Deus, porque Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores em Ti, e que nós estamos certos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do Teu amor, Senhor. Nós cremos que o Senhor, Deus, tem nos escolhido, Deus, para estarmos contigo, Deus, e estamos seguros na Tua presença e debaixo da Tua mão. Resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Deixa que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, e toda acusação sobre você cairá por terra, porque o Senhor tem feito algo novo dentro de você, e essa novidade de vida se manifestará como o sol da manhã, como a estrela da manhã. Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o doce Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos. Agora, ide na paz de Cristo, seja corajosos, forte no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Deus abençoe, uma excelente semana para você.